Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu demorei muito para gravar esse vídeo. Estava pensando em muitas coisas nesses meses todos, né, em que o canal ficou parado. E eu andei pensando no seguinte: qual a relevância de a gente defender uma filosofia se ela não nos leva a uma prática abertamente diferenciada da prática dos outros, né, que tem outros pensamentos, que tem outras cosmovisões? Do que adianta eu gastar tanto tempo raciocinando para desvendar se existe uma mente suprema, se existe a imortalidade da alma, se há uma ética universal, ou se a realidade é puramente material, né, como muitos falam, que nós vivemos em um mundo que não tem uma consciência cósmica, que não tem uma inteligência suprema por detrás. Do que adianta eu dizer que nós estamos dentro de uma mente incriada, que essa mente compõe todas as coisas, que nós somos a manifestação dela, se isso não me leva, por exemplo, a uma prática religiosa, em que eu preciso orar em certa quantidade, né? Se isso não impõe para mim algum mandamento que me diferencie dos outros. E nessa pandemia, pessoal, eu andei notando que o meu comportamento não se diferencia em nada de um materialista, ateísta, cientificista, por exemplo, né? Eu que sou um idealista, panenteísta, uma pessoa que está no extremo oposto do materialismo cientificista, eu entendo que nós devemos seguir o consenso científico, que diz que o distanciamento corporal é necessário para que a gente evite essa pandemia, que diz que nós devemos usar máscaras, que nós devemos evitar aglomerações, que nós devemos nos vacinar, né? E eu defendo essas medidas do mainstream científico e político também, né? Então, do que adianta eu ter uma filosofia que diz que a verdade não vem pelo uso dos 5 sentidos, mas ela vem pela reflexão lógica sobre a estrutura da realidade, apreensível diretamente pela consciência, no momento em que ela começa a pensar sobre as condições da existência e do ser em geral, né? Do que adianta, enfim, eu construir todo um edifício, todo um arcabouço teórico, se no fim das contas eu vou acabar adotando a ciência como regra de prática. No momento em que eu tiver que salvar a minha vida, em que eu estiver em perigo, eu não vou colocar em dúvida aquilo que os cientistas falam, mas eu vou acreditar, né? Esperando que eles estejam corretos. Então, realmente a minha praxe não se diferencia dessas pessoas, né, que negam a existência de um ser supremo, essas pessoas que dizem que os sentidos nos mostram a realidade, né, porque eu sou um ser empírico, eu sou um ser que não é puramente racional, eu não sou apenas o pensamento, mas eu sou o quê? Um ser que é constituído por sensações, por turbações, né? Eu sou um ser que consiste em afetação, né? Eu sou uma mente finita que está sendo prensada por impressões, e essas coisas não são racionais, né? E eu, como um ser finito, preciso adotar uma linha de comportamento, né? Quando eu identifico um perigo, quando eu identifico algo que pode me colocar em risco, que pode me trazer sofrimento, eu tenho que buscar uma forma de fugir disso, né? E o pensamento sozinho não dá cabo dessa tarefa. É necessário sim que, para fins práticos, eu adote uma conduta que me parece correta, ainda que eu não tenha certeza se ela está correta, né? Eu não tenho certeza se de fato as medidas científicas contra o coronavírus são eficazes, mas eu acredito que são, porque eu tenho evidências, eu tenho indícios que me levam a acreditar nisso, né? Quando eu vejo, por exemplo, a cidade de Araraquara, que fez um lockdown severo nos moldes europeus, e deve ter sido a única no Brasil que fez isso, né? Eles reduziram drasticamente os números de internações e de mortes, né? Ainda que eu não tenha certeza se foi o lockdown que causou isso, porque eu consigo imaginar outras explicações, mas me parece que foi, né? E o método científico, por mais
rigoroso que seja, nunca vai conseguir atingir a certeza, ou seja, a verdade filosófica das coisas. Porque a verdade filosófica só é atingida pelo raciocínio lógico-dedutivo e não pelo raciocínio indutivo, que é aquele que guia o método científico. A ciência depende da generalização de casos particulares e depende também da crença nos sentidos, né? Por mais que o cientista faça testes para isolar as variáveis e chegar em um resultado, ele sempre pode ter cometido algum erro ou ele pode ter sido iludido. Pode haver outras variáveis que ele não levou em conta, que estão fora do seu alcance e que determinaram aquele resultado. Mas mesmo o método científico sendo inexato e inseguro, ele me apresenta um nível de confiabilidade suficiente para que eu me guie por ele. E talvez o que diferencie o meu comportamento do comportamento de pessoas que não têm a mesma filosofia que eu, é o fato de que eu encaro a morte como algo, como eu posso falar? Eu encaro assim, o momento da morte como algo sereno, né? Eu não me preocupo daqui a 10, 20, 50 anos como eu vou alcançar a felicidade até lá, mas eu me preocupo com o aqui e com o agora, em saber que agora eu estou me comportando da melhor forma, eu estou me comportando de uma forma racionalmente justificável, que pode ser demonstrada através de argumentos. Eu vivo cada dia pensando que esse pode ser o último, né? E muito provavelmente, depois da minha morte, não haverá nada. Eu me mesclarei, eu me dissolverei no grande ser, com S maiúsculo, que é a mente suprema, né? Mas se por acaso a minha existência finita prosseguir, se eu mantiver a minha consciência após o desfazimento deste corpo, para mim não haverá diferença nenhuma. Eu continuarei me comportando agora do mesmo modo que eu me comporto, achando que esta vida é tudo o que há para mim, né? Eu vivo a vida então da melhor forma, buscando alcançar a satisfação, buscando alcançar a alegria, tendo a consciência de que eu sou um ser racional que interage com outras mentes que demonstram também serem racionais, serem seres autoconscientes, pensantes, que buscam também a sua própria felicidade. E sabendo disso, consciente disso, eu ajo então de uma forma equilibrada entre o meu desejo pessoal e o interesse da coletividade, né? Assim como eu quero que as pessoas se preocupem também com o meu interesse e não apenas buscando a sua satisfação pessoal, a sua satisfação efêmera, eu vivo com a consciência de que eu sou um ser social que tem responsabilidade consigo mesmo e com os demais. E por isso eu tomo todas as medidas científicas contra o tal do coronavírus, pessoal. E eu levo a vida muito bem, eu levo a vida na tranquilidade, sabendo que o que importa é eu ser feliz hoje, e não eu ser feliz daqui a um ano, daqui a décadas, pessoal. Eu acho que por hoje era o suficiente. Um abraço e até a próxima.